Boa noite aos queridos amigos e amigas que nos acompanham a partir de agora para mais um estudo dessa obra tão maravilhosa, Nosso Lar, que tanto tem agregado aí para o nosso conhecimento e para a nossa transformação. Eu diria, acima de tudo, para a nossa transformação. Hoje nós vamos para o capítulo 48 e faltarão apenas 2 capítulos. Quase 50 semanas. Se nós incluirmos aí as lives, teremos um pouco mais de 50 semanas, mas se considerarmos os capítulos 50 semanas, nós fecharemos ao final do último capítulo. E o que nós esperamos é que nós possamos ser hoje melhores do que quando começamos esse estudo. Que a gente possa fazer essa avaliação, que a gente possa se perceber e ver, além do conhecimento adquirido, o que nós mudamos em nós. O objetivo principal do Espiritismo é mudar os homens para melhor, transformar os homens para melhor, fazer os homens melhores, nas palavras de Kardec, e esse não poderia deixar de ser também o principal objetivo desse nosso estudo. Hoje, como falamos, capítulo 48, culto familiar. Vamos então aprender mais uma vez com o André Luiz. Ele começa com uma observação muito interessante. Ele começa dizendo assim: talvez que a praticantes do Espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião a que compareci em casa de Lísias. Aos meus olhos, porém, o quadro era inédito e interessante. Por que ele fala isso, gente? Como assim que para praticantes do Espiritismo, vejam que ele fala praticantes. Ele não fala para aqueles que têm o Espiritismo como crença religiosa, como filosofia, como ciência, no campo do conhecimento. Ele fala praticantes, ou seja, aqueles que frequentam, já frequentaram, têm o conhecimento do que seja uma reunião de intercâmbio mediúnico. Por exemplo, certamente o que nós vamos presenciar aqui no capítulo 48 é um intercâmbio de certa forma, mediúnico. O que ele faz referência quando diz que não seria tão estranho para praticantes do Espiritismo é que quando a gente está numa reunião mediúnica, a gente presencia essa comunicabilidade dos espíritos. O que vai acontecer no capítulo 48 é um processo em que a família de Ricardo, que já está reencarnado, vai entrar em comunicação com ele. Não caberia, talvez, mediúnico, a expressão intercâmbio mediúnico, porque nós não temos a participação ativa de um médium, digamos assim, mas é o intercâmbio entre os dois planos da vida, porque Ricardo já está num corpo reencarnado, já habita um corpo reencarnado e vai se comunicar com os seus parentes ali que estão no mundo espiritual. Isso é muito interessante para a gente refletir, muito consolador, porque a gente sempre costuma pensar o intercâmbio daqui para lá. Daqueles que estamos aqui querendo nos comunicar com os que estão lá já desencarnados. Vivos, mas desencarnados. E esse capítulo vai mostrar que enquanto nós encarnados estamos aqui, nós podemos ser conduzidos para falar com eles lá, no mundo espiritual, com os nossos amores, com aqueles que nós deixamos lá e nem lembramos. Então, por isso que André Luiz abre o capítulo com essa fala,
que para quem é praticante do espiritismo, talvez presenciar essa reunião não seria tão estranho, mas para ele, que não era espírita, que nunca tinha presenciado esse tipo de encontro, era no mínimo inédito e interessante, como ele fala. Saltando alguns trechos, ele vai dizer assim, narrando, né? Estamos prontos, contudo, aguardamos a ordem da comunicação, Ministério da Comunicação. Nosso irmão Ricardo está na fase da infância terrestre e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos mais fortes por alguns instantes. Gente, vejam só, Ricardo está encarnado na condição de infância. Ele vai estabelecer esse processo de comunicação recobrando a lucidez espiritual. É possível que isso aconteça. Vejam que interessante. André Luiz então pergunta, mas virá ele até aqui? Indaguei. Como não? Revidou o interlocutor. Nem todos os encarnados se agrilham ao solo da terra, como os pombos correios que vivem por vezes longo tempo de serviço entre duas regiões. Se você mandar o pombo correio de uma ilha para outra ilha, ele vai estar temporariamente em nenhuma nem em outra. Ele não vai estar preso em nenhuma das duas, né? Espíritos há que vivem por lá entre dois mundos. Tem muitos encarnados que pela desmaterialização que já apresentam, né, pelo certo nível evolutivo ou pela condição de ainda não estarem muito ligados ao corpo, eles estão aqui e lá, bem dizer. E, indicando o aparelho à nossa frente, informou, ali está a câmara que Nolo apresentará. Por que o globo cristalino? Indaguei, perguntei, curioso. Não poderia manifestar-se sem ele? É preciso lembrar, disse Nicolas, atenciosamente, que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Nossas energias mentais não poderão atravessá-la. Imaginemos, Ricardo vai se desprender do corpo físico para comunicar-se com os seus parentes que estão em nosso lar. Não é como se fosse uma comunicação mediúnica, por isso que a gente falou, como se fosse o intercâmbio entre os dois mundos, né? Mas não é como se fosse uma comunicação mediúnica. Porque será o próprio Ricardo que vai falar sem intermédio de um médium. Ele, espírito, estará no mundo espiritual em nosso lar, na casa que era dele. Quando a gente tem um intercâmbio mediúnico, um desencarnado para se manifestar no mundo dos encarnados não consegue fazer isso sem um médium. Mesmo que ele se materialize, ele precisa do fluido de um médium, explica Kardec lá no Livro dos Médiuns. Se ele for comunicar-se pelas vias da psicografia, da psicofonia, ele vai usar o instrumento, o corpo físico do médium. Não é o caso aqui. Não temos médium. E talvez por isso a necessidade desse globo, dessa câmara cristalina. Porque se Ricardo, deixando o corpo no estado de infância, recobrando temporariamente a lucidez, fosse afetado de forma integral pela emoção, pelas vibrações das emoções que vão perpassar aquele momento, provavelmente isso traria, se não talvez prejuízo, mas no mínimo abalos a essa ligação dele com o corpo infantil. Então, essa câmara cristalina vai isolar
as energias mentais do ambiente para que elas não consigam, ou vai isolar Ricardo, melhor dizendo, das energias mentais que estarão ali perpassadas no ambiente, para que elas não o alcancem, gerando alguma espécie de desequilíbrio. Nesse instante, foi Lísia chamado ao fone por funcionários da comunicação. Era chegado o momento. Poder-se-ia começar o trabalho culminante da reunião. Verifiquei no relógio de parede, que estávamos com 40 minutos depois da meia-noite. Notando-me o olhar interrogativo, disse Nicolas em voz baixa: somente agora há bastante paz no recente lar de Ricardo, lá na terra. Naturalmente, a casa descansa, os pais dormem, e ele, em nova fase, não permanece inteiramente junto ao berço. Que interessante, gente. É preciso esperar os desencarnados dormirem para que eles possam se vincular a determinadas atividades no mundo espiritual. Nesse caso, como o Ricardo está na infância, é preciso esperar que o grupo familiar todo se recolha para que não haja prejuízos para a atividade. Irmão, disse, enviemos agora a Ricardo a nossa mensagem de amor. Observei, então, com surpresa, esse trecho é de uma beleza ímpar, que as filhas e a neta da senhora Laura, acompanhadas de Lísias, abandonavam o estrado, tomando posição junto dos instrumentos musicais. Judite, Yolanda e Lísias se encarregaram, respectivamente, do piano, da harpa e da cítara, ao lado de Teresa e Heloísa, que integravam o gracioso coro familiar. Eu convido vocês a não ficar só no campo da leitura, mas que a gente se coloque em um momento como esse. Vamos imaginar que a gente esteja no mundo espiritual, desencarnado há um tempo, e que o nosso pai ou algum parente muito amado, depois de viver um tempo conosco, partiu para reencarnar. A gente viu no capítulo anterior, isso é como se fosse desencarnar para quem está aqui. A gente vai ficar um tempo sem poder falar com tanta facilidade com esse coração amado. Imaginando que ele já reencarnou, atingiu certa idade da infância, certa noite, ele vai deixar esse corpo infantil e vai vir se comunicar com esse grupamento familiar. E aí você se pergunta, mas Marcelo, não dava para fazer isso toda noite? A gente já entende que não, porque preciso é que haja uma preparação com relação às energias mentais, para que não haja prejuízo para o encarnado, que está ali. O espírito está no corpo no estado de infância. E provavelmente o espírito também, de certa forma, dormita. Ele vai recobrar essa lucidez numa ocasião excepcional para se comunicar com os familiares. E aí a família preparou um momento de acolhimento, um momento musical, que a gente vai acompanhar a partir de agora. André Luiz diz que é muito difícil reproduzir as estrofes, mas que ele vai tentar, na medida do possível, fazê-lo. E aí a música diz o seguinte: Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam na luz que as empalidece, vem unir à nossa prece a voz do teu coração.
Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento. Não te doa o sofrimento, jamais te firas no mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança. Conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas desta vida superior. Aguardo por vir risonho, espera por nós que, um dia, volveremos à alegria do jardim do teu amor. Venha a nós, Pai generoso, volta a paz do nosso ninho, torna as luzes do caminho, ainda que seja sonhar. Esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura, de consolo e de ternura das fontes de nosso lar. Nossa casa não te olvida, o sacrifício, a bondade, a sublime claridade de tuas lições no bem. Atravessa a sombra espessa, vence, Pai, a carne estranha, sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também. Então, eu fiz questão de trazer essas estrofes porque elas representam muito bem a emoção desse encontro familiar. Mais uma vez os convido a beber nas fontes dessa imagem, dessa cena, porque ela desenha para a gente de forma muito precisa aquilo que os Espíritos nos dizem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos falam da parentela corporal e da parentela espiritual. Há laços familiares que permanecem ou se tornam mais intensos depois da morte. Que cena curiosa! Os filhos no mundo espiritual se alegrando em reencontrar o pai que já está reencarnado no estado de infância. O espírito deixa o corpo, recobra a lucidez para se comunicar com os espíritos que ama no plano espiritual. Meus amigos, as possibilidades para quem ama são infinitas. É claro que a carne, o corpo, representará sempre uma severa limitação. Mas as possibilidades de nos comunicarmos com aqueles que nós amamos e de eles se comunicarem conosco são infinitas. Uma intuição, um pensamento, uma lembrança, um livro, às vezes, que a gente pega para ler quando dormimos pelo sono, numa reunião mediúnica. A distância física, ela deve representar para nós, apesar de a saudade às vezes se fazer mais presente, mas a distância física deve representar para nós um obstáculo pequeno diante das possibilidades do pensamento, da vibração e do reencontro dos espíritos imortais que se amam. Quando que nós iríamos imaginar, antes do relato de André Luiz, uma cena como essa? O pai, encarnado já criança, voltando ao contato da família que está no mundo espiritual. Vejam que coisa maravilhosa. Seguindo, a gente avança alguns trechos do diálogo.
Lá pelas tantas, disse: Pai querido, diga o que precisa de nós. Esclareça em que poderemos ser úteis ao seu abnegado coração. Observei então que Ricardo, diz André Luiz, pousou o olhar profundo na senhora Laura, que estava profundamente emocionada, diz André Luiz, num trecho que nós não colocamos aqui, e murmurou: Sua mãe virá ter comigo em breve, filhinha. Mais tarde virão vocês igualmente. Que mais eu poderia desejar para ser feliz se não rogar ao Mestre que nos abençoe para sempre? Idas e vindas. Idas e vindas. Ora juntos, ora separados temporariamente pelas tarefas que vamos executar, mas sempre conectados pelo amor e pelo profundo desejo, quando já estamos amadurecidos, de avançarmos na nossa evolução espiritual para merecermos cada vez mais estarmos juntos, reunidos na consciência tranquila das almas que cumpriram o seu dever. Essa família se prepara para retornar. Imaginem o merecimento que é isso, né, gente? Para retornar todos juntos à experiência da encarnação. O pai, por uma questão cronológica, vai antes, depois Dona Laura, depois o restante da família que estava há pouco tempo em nosso lar. Então, meus amigos, a morte não deve nos assombrar, como a reencarnação também não deve assombrar aqueles que estão vindo. Essa dinâmica, ela é maravilhosa. Estava assistindo ontem, ainda ontem, o capítulo da novela, da nossa querida novela Viagem, em que Otávio desencarna. Deixa os filhos, deixa Diná, deixa os amigos, reencontra o pai, reencontra Júlia, aquela que tinha sido sua esposa, ainda nessa última encarnação e que agora estará na condição de irmã, porque pelo que a gente tem de Diná é a alma da sua alma, né? Aquele amor de fato estabelecido, e vai continuar a sua jornada. Em breve, a gente pode falar, porque a novela é antiga, né? Se tem alguém mais novo nos assistindo, perdão pelo spoiler, mas em breve Diná vai desencarnar e essa é a dinâmica da vida, e a gente se comunica, se ajuda, e o Espiritismo nos leva a ver isso tudo com muita naturalidade, com muita tranquilidade. E é por isso que Ricardo está dizendo: em breve estaremos todos reunidos. Que mais eu poderia pedir? Quando o globo começou a apresentar de novo os mesmos tons acinzentados, ouvi Ricardo exclamando, quase a despedida: Ah, filhos meus, alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo de minha alma. E aqui eu quero destacar esse pedido, porque nós vamos terminar o nosso estudo hoje analisando esse pedido. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. A gente poderia pedir, ou a gente poderia imaginar que pediria: mandem uma forcinha, né? Deem uma mãozinha, facilita aí, intercede, manda um emprego bom quando eu crescer, arruma uma escola boa para eu estudar,
Olha o que Ricardo está pedindo, gente. Que eu nunca disponha de facilidades na terra. Esse é o olhar do espírito imortal. É por isso que quando a gente está lá, a gente pede para reencontrar adversários, pede a prova ou a expiação da doença física, da dificuldade financeira, da desilusão amorosa. Porque há a consciência de que nós precisamos voltar melhores. E o Espiritismo nos ajuda, quando estamos aqui, banhados pelo véu do esquecimento, a considerarmos esta visão que nós tínhamos quando estávamos lá. Olhem a beleza do Espiritismo. Muito mais do que proporcionar momentos de intercâmbio entre os que se amam, ele ajuda os que estão aqui a pensarem como quando estavam lá, a não dormirem em espírito, a não deixarem que as facilidades os afaste daquilo que se comprometeram a fazer para que possam estar na condição feliz com aqueles que amam depois. Então, esse pedido ele é muito importante enquanto lição para nós outros. Ele diz um motivo para não ter facilidades, além do que nós listamos aqui, para que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito, para que eu seja grato pela oportunidade e para que o entendimento, no sentido de permanecer firme no que foi acordado, possa não fraquejar. É claro que isso também assombrou o André Luiz. Aquele pedido inesperado me sensibilizou e me surpreendeu ao mesmo tempo. Ricardo endereçou a todos saudações carinhosas e a cortina de substância cinzenta cobriu toda a câmara, que em seguida voltou ao aspecto normal. Vamos analisar então essa possibilidade da alma emancipar-se do corpo, como nós vimos aqui no caso de Ricardo. Eu trouxe para a gente 3 perguntas que estão lá no Livro dos Espíritos e que tratam do tema. Na questão 413, pergunta-se assim: do princípio da emancipação da alma, a possibilidade da alma deixar o corpo físico, parece decorrer que temos 2 existências simultâneas. A do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim, os espíritos respondem. No estado de emancipação, prima a vida da alma. Mas o que eles vão acrescentar é fundamental para a nossa visão a respeito da vida de espírito, da vida na nossa condição de espírito. Eles acrescentam o seguinte: contudo, não há verdadeiramente 2 existências. São antes 2 fases de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente. Essa resposta é um convite à lucidez. É como se os espíritos estivessem pedindo o seguinte: pensa que você é o mesmo quando está aqui no estado de vigília agora no corpo e quando deixa o corpo emancipando-se pelo sono, por exemplo. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil o entendimento. Quando a gente fazia o estudo de educação e prática da mediunidade aqui na nossa federativa no Amazonas,
há muito tempo atrás e a gente estudava esse fenômeno da emancipação do espírito pelo sono e comentávamos que muitas vezes os benfeitores espirituais vêm nos recolher para estudo e atividades de trabalho e a gente não quer ir por outros interesses nossos de espíritos. Alguns companheiros diziam assim: eu autorizo, melhor dizendo, a me levar compulsoriamente. Pode me arrastar que eu autorizo. E aí a instrutora, na época, a facilitadora, dizia assim: não dá para fazer isso, porque não somos obrigados a estudar ou a trabalhar. O mais adequado é que a gente eduque os nossos interesses aqui para que os busquemos lá. Porque não são duas pessoas, e aí agora eu vou aplicar o exemplo. Não são duas pessoas. Não é assim, eu estou encarnado, eu quero ouvir determinado tipo de música, frequentar determinados lugares. Mas quando eu conheci o Espiritismo, eu descobri que pelo sono a gente deixa o corpo físico e vai para o mundo espiritual. Pode me obrigar a ir para uma atividade de estudo. Sou eu lá e aqui. O homem não vive duplamente. São duas fases de uma só existência. O que eu sou aqui, eu sou lá. E isso vale para o fenômeno da morte. Então tem muita coisa bacana para a gente refletir aqui. O que eu estou buscando no estado de vigília? Isso fala do que eu estou vivendo quando faço esse processo de emancipação da alma. 414. Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Respondem os espíritos: sim. E muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Amplia o escopo da pergunta, né? Porque a pergunta está sendo feita da perspectiva do encarnado com a memória limitada pela encarnação. Os espíritos convidam a todos nós a pensarmos que existem pessoas do lado de lá ou encarnadas que nós não temos contato, mas que nós conhecemos em espírito. E que a gente vai se visitar, se reunir, se falar. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. De novo, gente, o Espiritismo nos ensina que as fronteiras físicas não significam quase nada para aqueles que se amam. Ah, Marcelo, mas eu vou dormir e não vou lembrar dessa pessoa. Ok, você vai acordar com um ânimo renovado, vai ter uma ideia que vai te parecer ter saído do nada, vai acordar com aquele sentimento de aconchego, não vai lembrar a informação, mas o sentimento vai estar presente. Como pode ser também o inverso. Eu posso ir dormir muito bem e encontrar-me com um espírito que eu não lembro aqui no estado de vigília e a gente se reunir para fazer alguma bobagem. Ou trocar ideias não tão salutares. Eu vou acordar desanimado, com ideias negativas. É tão habitual o fato de ir desencontrar-vos durante o sono com amigos e parentes, com os que conheceis e com pessoas que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Olha só a naturalidade com a qual os espíritos tratam esse fenômeno de emancipação da alma.
Na 415, pergunta-se que utilidade podem elas ter se as ouvidamos. A gente acabou de comentar isso, né? De ordinário, ao despertardes, guardais a intuição desse fato, ou seja, a gente esquece esses encontros. Que utilidade eles podem ter? Quando nós acordamos, guardamos a intuição desse fato, do qual frequentemente se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes eu tenho uma ideia, e eu não estou falando só de coisas materiais, eu mudo a minha forma de pensar com relação a uma pessoa, a um problema emocional, e eu não sei dizer da onde aquilo saiu. Provavelmente vou atribuir a mim mesmo, mas não será a minha mente a origem dessa ideia. São desses encontros, são ideias que adquiristes nessas confabulações. Então eu vou fazer aqui um convite para que a gente possa se preparar melhor para o sono. Avaliando desde já como nós estamos vivendo aqui. Em outro trecho, não me recordo em qual obra, os espíritos dizem: aquele que dorme bem já se prepara para morrer bem. Dorme bem não no sentido de ter 8 horas de sono atingindo o pico de sono, não é nesse sentido. Dorme bem no sentido de enquanto o espírito deixar o corpo e ter companhias salutares. Esse que vive bem, e porque vive bem, quando deixa o corpo estar em atividades salutares, vai desencarnar bem. Por motivos que a gente já captou. Se não tem diferença, a morte não dá esse salto de angelitude para ninguém, a forma como eu vivo, todos os dias, quando deixo o corpo, vai impactar nesse processo. Então, o convite é: vamos avaliar como nós estamos vivendo as nossas emoções durante o dia. Se eu busco voluntariamente estudo, como são as minhas conversas com os outros encarnados? Os temas? Falo só da vida dos outros, trago exemplos mais construtivamente, sem condenar, sem julgar. Troco ideias sobre informações novas, edificantes. Vou a ambientes salutares. Quais são os meus interesses? O que a minha vontade pede que eu faça? Isso já será um primeiro passo para a gente começar a pensar na nossa emancipação do corpo quando, por exemplo, dormimos. E a partir daí, a gente pode partir para outros exercícios. Vivenciando um problema, podemos na oração pedir que durante o sono, quando deixarmos o corpo, possamos ter uma conversa a respeito daquela dificuldade. Se possível, lembrarmos. Se não for possível lembrarmos, que possamos trazer intuições, sentimentos novos sobre determinado desafio, por exemplo. O Espiritismo nos ajuda a ter essa lucidez, a ter esse olhar para essas possibilidades. Quebrando esse véu, essa barreira. Fica o convite para o exercício. E para a gente concluir esse estudo um pouquinho menor, um pouquinho reduzido, eu trouxe aqui uma poesia de Maria Dolores para colorir ainda mais o pedido de Ricardo, quando disse que eu não possa ter facilidades.
E aí a gente fica desconcertado, porque tudo que a gente quer quando está aqui é facilidade. E daí eu ter convidado a todos para que nós possamos pensar como espírito enquanto estamos aqui. Se eu alcançasse essa facilidade, o que isso significaria para a minha jornada espiritual? Não para os meus objetivos de encarnado, para os meus objetivos de espírito imortal. O que significaria ter alguma facilidade de qualquer gênero? Talvez, fazendo esse movimento de reflexão, de lucidez, a gente recue um pouco e pense assim, é melhor que eu não a tenha por enquanto. E aí, para a gente entender o motivo disso, Maria Dolores, a poesia intitulada Buril de Luz, no livro Mãos Marcadas, vai nos dizer assim: em teus dias de dor, recorda, alma querida, que a dor é para a vida aquilo que o buril severo e contundente entre as mãos do escultor é para o mármore sem forma. Golpe aqui, golpe ali, outro mais e mais outro. Um corte de outro corte se aproxima e o bloco se transforma em celeste beleza de obra-prima. Então, a dor, a ausência de facilidade muitas vezes vão ser o cinzel no nosso espírito. É o buril lapidando a nossa alma para que ela possa voltar mais luminosa. Não é para que a gente vá para o céu, porque o espírito, a gente já aprendeu, não se preocupa para onde ele vai. Se preocupa como ele está agora. Como eu estou agora? Estou me tornando mais luminoso, mais espiritualizado, menos materializado. E eu não estou falando aqui de dar coisas, a gente também já entendeu isso. Menos egoísta, menos orgulhoso, menos vaidoso, menos prepotente, menos irritadiço. Às vezes as facilidades vão ser esse buril de luz, como diz Maria Dolores, aformoseando a nós espíritos imortais. Que seria da pedra abandonada ao chão, triste, bruta, singela, se a vida não traçasse para ela planos de construção? Que destino da argila esquecida e vulgar, sem a temperatura desumana que deve suportar para ser porcelana? Outra metáfora maravilhosa, porque às vezes as nossas dores parecem queimar. Às vezes as dificuldades parecem um incêndio no nosso coração. Mas, nos diz Maria Dolores, o fogo transforma argila em porcelana. Se porventura nós estivermos com o coração incendiando por alguma dor ou formos vivenciar, lembremos, é o fogo que está transformando a argila em porcelana. Nós vamos voltar mais transparentes, no sentido literal talvez, mas no sentido da alma, da consciência. Enxergaste algum dia, fora das leis da natureza, o trigo que não fosse triturado para ser pão à mesa? A metáfora do trigo e do pão. Nós podemos estar nos preparando para sermos pão na vida de outros corações amados, em outras vidas, ou quem sabe já nessa,
Mas para isso precisamos passar pela moenda, precisamos ser triturados. Se alguém te fere e humilha, ama, entende, perdoa e agradece ao trabalho, a angústia e a prova, em que a vida imortal se nos renova no anseio de ascensão que nos guia e abençoa. Alma querida, escuta para seguir à frente, em plena elevação, sempre mais alta e linda. Quem não chora, não serve e nem padece ou luta, parece tão somente um ser espiritual em formação que não nasceu ainda. Ricardo pede à família que eu possa não ter facilidades. E Maria Dolores diz: quem não chora, não serve, nem padece ou luta, parece tão somente um ser espiritual em formação que não nasceu ainda. Que essa encarnação, que essa vida possa nos ajudar a nascer em outra perspectiva. Na perspectiva do espírito maduro, que enxerga a vida a si e aos outros na sua condição de imortalidade. Esse é o nosso desejo para você, para todos nós, a partir dessa experiência fantástica que é estudar esse livro. Deixa aí as tuas dúvidas, as tuas sugestões, comentários. E semana que vem, lá vamos nós para o capítulo 49, quando faltará então apenas um último capítulo. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe e até lá.